Era uma noite escura em Filipos, uma cidade movimentada na Macedônia. Paulo e Silas, dois fiéis seguidores de Cristo, haviam chegado à cidade para espalhar a mensagem do Evangelho. A missão deles não foi fácil, pois enfrentaram oposição e resistência desde o início. À medida que Paulo e Silas compartilhavam as palavras de esperança e fé nas movimentadas ruas de Filipos, uma jovem, atormentada por um espírito adivinhador, cruzou seu caminho. Ela o seguiu com uma determinação frenética, clamando em altos brados que ecoavam pelas vielas estreitas da cidade. Seus olhos, opacos e dominados pelo poder sobrenatural que a possuía, refletiam uma busca desesperada por alívio. Paulo, tocado pela compaixão ao presenciar a aflição da jovem, virou-se para ela. Seus olhos, cheios de uma ternura que transcende o comum, fixaram-se nos dela. Com autoridade espiritual, ele ordenou ao espírito impuro que a atormentava que a libertasse. Em um instante, carregado de tensão, o espírito, forçado a obedecer à autoridade divina, abandonou a jovem, liberando-a do jugo que a mantinha cativa. O alívio se espalhou pelo rosto da moça, enquanto a névoa sombria que obscurecia sua mente se dissipava. Sua expressão mudou de agonia para surpresa, pois o poder adivinhatório que antes a controlava desvanecia rapidamente. Era como se a luz da liberdade e da verdade tivesse expulsado as sombras que a envolviam, revelando uma nova realidade diante de seus olhos, anteriormente obscurecidos pelo sobrenatural. No entanto, a libertação da moça provocou uma reação enérgica por parte de seus senhores, cujos interesses financeiros eram diretamente impactados pela perda dos lucrativos dons adivinhatórios que ela possuía. Diante da indignação que fervilhava nos corações daqueles que viam seus ganhos desvanecer, Paulo e Silas foram brutalmente arrastados perante as autoridades locais. Instigadas pelos agitadores, as autoridades os acusaram de perturbar a ordem e a tranquilidade da cidade. A atmosfera carregada de hostilidade envolveu os apóstolos quando enfrentaram as acusações, seus olhos refletindo não apenas a firmeza de sua fé, mas também a compreensão do desafio que tinham pela frente. A celeridade do tribunal impressionou, pois, em um piscar de olhos, as autoridades tomaram uma decisão implacável. Paulo e Silas foram sentenciados a um castigo doloroso e, em seguida, atirados implacavelmente nas frias e sombrias masmorras. O som dos chicotes cortando o ar ressoou no tribunal, marcando o início do sofrimento físico que os apóstolos teriam que suportar. O carcereiro, cumprindo as ordens estritas que recebera, conduziu os apóstolos à prisão, um lugar impregnado de um ar pesado de desesperança. O cárcere interior, um reino de escuridão e isolamento, tornou-se o cenário de seu confinamento. As correntes cruéis abraçaram seus tornozelos, símbolos tangíveis da opressão que agora enfrentavam. O som metálico das correntes ecoou como um lamento na atmosfera sufocante da cela, enquanto os apóstolos, silenciosos diante da adversidade, enfrentavam o desconhecido com uma coragem que transcendia os grilhões físicos que os mantinham cativos. A cela, mergulhada na escuridão impiedosa, poderia ter sido sufocante para corações menos firmes, mas a fé inabalável dos apóstolos transformou o confinamento em um cenário sagrado. À meia-noite, quando o silêncio da prisão era interrompido apenas pelo gemido distante de outros prisioneiros, Paulo e Silas iniciaram uma poderosa liturgia espiritual. As paredes frias da cela, agora testemunhas silenciosas, ouviram as fervorosas orações que brotavam dos lábios dos apóstolos. A atmosfera densa da prisão pareceu ceder diante da presença divina invocada por suas preces. Os hinos de louvor, entoados com uma intensidade que desafiava as próprias correntes que os envolviam, ressoaram pelos corredores estreitos e gelados. Cada nota melodiosa era uma declaração de fé,
uma resposta usada à escuridão que o cercava. O som, rico em harmonia e cheio de esperança, era como uma sinfonia celestial ecoando na prisão. As palavras entoadas carregavam uma confiança profunda em Deus, como se a fé dos apóstolos estivesse desafiando as sombras da adversidade. Naquele momento, naquele lugar desolado, a luz da fé brilhava mais intensamente do que qualquer escuridão terrena poderia tentar apagar. Num instante de surpreendente efeito cósmico, um terremoto de magnitude assombrosa estremeceu os próprios alicerces da prisão, como se a própria terra respondesse à liturgia espiritual que ecoava das profundezas daquelas paredes. O rugido da terra, uma sinfonia de forças incontroláveis, reverberou por cada pedra fria, agitando o ar impregnado de desesperança. O impacto sísmico não discriminou entre o bem e o mal, entre a culpa e a inocência. Sob o domínio da natureza, todas as portas da prisão foram abertas de par em par, libertando não apenas Paulo e Silas, mas todos os prisioneiros. Como se as correntes da opressão tivessem cedido diante da ira da natureza, o carcereiro, cujo sono foi abruptamente interrompido pelo violento tremor, deparou-se com um cenário surreal. As portas, que antes eram barreiras intransponíveis, agora estavam escancaradas, revelando a liberdade inesperada. O coração do carcereiro, atormentado pela responsabilidade que pairava sobre ele, foi inundado por um temor angustiante. No escuro da prisão, o guarda pensou rapidamente que os prisioneiros tinham fugido, o que o deixou muito triste. Ele sabia que seria castigado porque era responsável pelos presos. Isso o fez sentir-se muito mal, quase como se estivesse no fundo de um poço sem esperança. Ele ficou tão preocupado que pensou em tirar a própria vida, pois sabia que seria responsabilizado pela fuga dos prisioneiros. Impelido por um profundo sentimento de amor e compaixão, Paulo não hesitou em compartilhar com o guarda a mensagem transformadora do Evangelho de Jesus Cristo. Na atmosfera carregada daquela noite, as palavras de Paulo eram como raios de luz perfurando as trevas, oferecendo esperança e redenção. O coração do guarda, tocado pela sinceridade e pelo poder da mensagem, começou a pulsar em sintonia com a verdade que lhe era apresentada. A decisão não foi adiada para um futuro incerto. Naquela mesma noite, em meio às vibrações espirituais que pairavam na prisão, o guarda e sua família tomaram uma decisão monumental. Ao se submergirem nas águas do batismo, eles simbolizaram a aceitação da nova vida oferecida pelo Evangelho. Cada gota de água parecia lavar, não apenas os corpos, mas também as almas, renovando-os em um compromisso sagrado. Juntos, o guarda e sua família entregaram suas vidas a Deus, um ato de rendição profunda que transcendia barreiras terrenas e se conectava com algo maior do que eles próprios. Essa história notável é um lembrete de que, mesmo nas situações mais sombrias, a luz da fé pode brilhar,